Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo aqui para vocês, Pica-Pau. Muito bem, vamos começar a falar de física. Legal? Vamos conversar sobre o quê? MOVE, dentro dos conteúdos de MOVE, a equação horária dos espaços, tá ok? A equação, o pessoal chama de sorvetão, beleza? Mas por quê? Ora, a gente vai chegar nela, mas para chegar nela, eu tenho aqui um ponto de partida. Eu vou deduzir. Você precisa saber a dedução? Não! Ainda bem, Pica-Pau, ainda bem que eu não preciso saber a dedução. Não precisa. Eu vou aqui colocar para você só para mostrar de onde está vindo essa equação, beleza? Coloquei ali um gráfico genérico de velocidade versus tempo, ok? Um gráfico genérico onde já sabemos que o ΔS pode ser calculado pela área, tá bom? Então lá, velocidade versus tempo, e através da área daquela região entre o gráfico e o eixo horizontal, eu obtenho então ΔS. E a partir disso, nós temos o desenvolvimento da equação horária dos espaços, tá? Ó, não assusta, vai lá, ó, nossa senhora, o ΔS é numericamente então igual à área do gráfico velocidade versus tempo. A área é de um trapézio, e nesse trapézio a base maior é V, a menor é V0, a altura é a distância entre as bases, T, dividido por 2. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir V por V0 mais AT. Daí a setinha ali, ó, onde tem V, eu vou colocar V0 mais AT. Então a equação vai ficar um pouco maior. Só que vai apresentar agora quanto? 2V0 mais AT multiplicado por T. Então, distribuindo, nós vamos ter então 2V0T mais ATT, ou AT ao quadrado, dividido por 2. Simplificando, aí que vem então V0T mais meio de AT ao quadrado. Ó, essa forma de apresentação é muito legal, principalmente para balística, beleza? Saber que o deslocamento de um corpo é proporcional ao tempo ao quadrado. Saber que o deslocamento de um corpo ΔS é V0 vezes T mais meio de AT ao quadrado. A equação em si, está aqui, moçada, olha lá, simplificando para vocês, ó, destrinchando o ΔS, eu tenho então que destrinchando, quer dizer, abrindo ele, né, quer dizer, expandindo o ΔS, que é S final menos S inicial, então eu vou ter ali, tá, a equação horária dos espaços S, posição final, que é igual a S0, posição inicial, mais V0, velocidade inicial, vezes T, mais metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Uma equação de segundo grau, primeira equação de segundo grau que a gente está vendo aqui. Legal? Tá joia? Então eu digo para vocês que as posições num movimento uniformemente variado crescem ou diminuem, mas de forma quadrática, ok? Ora, cara, então quer dizer o quê? Se o cara tem então a equação sorvetão, tá? Sorvetão ou sorvete mais megatônica, ok? E nessa equação você tem que o deslocamento ele é uma função quadrática, ou o cara sai de uma posição inicial, com uma velocidade inicial, com uma aceleração. Tempos depois, ele vai mudar de posição. Continua com a mesma aceleração, só que agora com uma velocidade maior. Tempos depois, mudou de posição. Você desenhou errado ali, ó. Não, o tempo está ao quadrado, então que as distâncias vão ser diferentes. As distâncias vão ser quadráticas. Então, quer dizer, opa, a distância ΔS1 não vai ser igual à distância ΔS2. Então, o tempo, à medida que o tempo passa, os deslocamentos vão crescendo cada vez mais. Tá joia? Opa, então, peraí, num terceiro tempo ali, as distâncias maiores ainda, tá ok? Vai tendo um distanciamento. Cara, o que diz a equação, então, que a posição, qualquer que seja a posição do corpo, pode ser encontrada a partir da posição inicial, da aceleração e do tempo, tá? Da velocidade inicial. Né? Então, S, que é igual a S0, posição inicial, V0T, mais A vezes T ao quadrado. Fechou? Beleza? Tá. O que acontece? Por ser uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então, você pode ter ali uma parábola, como representada aí na figura, e nessa figura eu já coloquei algumas informações para vocês. Primeira informação. Primeira coisa que a gente tem que saber do gráfico. Legenda. Gráfico de espaço por tempo. Essa parábola, essa curva,
começa aonde? Sempre no termo independente, sempre no S0. Lembra que a gente falava? Olha, o S0, o termo independente, ele é sempre o cruzamento da curva com o eixo vertical, seja por uma equação do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, enfim. Termo independente, S0, quando a curva toca o eixo vertical. Legal? Tá. O que leva a concavidade da parábola a ser para cima é o fato da aceleração ser positiva. No vértice, ali exatamente no extremo da parábola, eu tenho a inversão do movimento. Veja que esse gráfico representa o quê? A ideia de um corpo que tinha os espaços reduzindo e depois aumentando. Opa, quando que um corpo deixa de ir no sentido para ir para o outro sentido? O que acontece? Eu estou indo no sentido, preciso ir para o outro lado. Você tem que parar para voltar, ok? Então, sempre que eu precisar inverter o sentido, eu tenho que parar para voltar. Legal? E que mais? Aí eu coloquei o delta positivo, lá do Bhaskara, meu velho, lá do Bhaskara. Sabe por quê? Com delta maior que zero, você vai ter duas raízes reais. Duas raízes reais. Então, o gráfico vai cruzar duas vezes o eixo do tempo. Pica-pau, lá na 8ª série, a professora falava para mim assim, vamos calcular Bhaskara, iguala a equação a zero e usa o procedimento chamado Bhaskara. Aí você perguntava, por que, professor? O professor fala assim, cala a boca e faz. Ok? Faz, iguala a zero e faz. Tem explicação do zero para a gente aqui. Qual a finalidade do zero aqui? Cara, ao igualar a equação a zero, você vai encontrar o quê? Raízes, tempos, em que ele passa por onde? Pelo zero, pela origem. Então, aquele procedimento que o professor da 8ª série apresentava para vocês, que do fundamental apresentava para vocês, está sendo usado agora. Agradeça a ela. Tá? Por quê? Cara, o que ela fez? Ela te ensinou a calcular o procedimento que a gente usa para quê? Para achar as raízes, os tempos em que você passa pela origem, pelo marco zero. Mas pica-pau, e se o delta lá do cálculo de Bhaskara não for maior que zero? Legal, coloquei as outras situações aqui para vocês. Se o delta der zero, se o delta lá do Bhaskara der zero, então ele vai passar apenas uma vez pela origem. Vai ter uma raiz real, ou duas raízes coincidentes, né? Uma raiz real, que é o quê? Quando o vértice toca o eixo dos tempos, ok? E quando o delta é negativo? Não tem raiz real. Nossa, o cara fica pensando em coisas virtuais. Filho, tá? O que acontece? Cara, você tem aí com delta negativo, você tem o fato do cara não passar pela origem, só isso. Não tem raízes, não tem tempos, quer dizer que ele não passa pela origem, só, acabou. A única conclusão que você vai chegar disso aí. Fechou? Beleza, moçada? Então, com isso a gente tem a análise, né, das parábolas, ok? Ora, pica-pau, mas eu posso também analisar velocidades. E as velocidades podem ser analisadas como? Pelas tangentes aos pontos. Então eu vou desenhar tangentes, como se eu estivesse fazendo pelos ali, na parábola, tá ok? Cada tangente representa uma velocidade, uma inclinação, tá? Então, a tangente V1, representada para baixo, inclinação para baixo, num gráfico de espaço por tempo, se a inclinação da reta é para baixo, é velocidade negativa. V2 é uma tangente, olha lá, que não é nem para cima nem para baixo. Então, tangente V2, indicando o valor zero, não é a inversão do movimento, ok? E a tangente 3, olha lá, é inclinada para cima, indicando uma velocidade positiva. Pô, que legal, velho, que legal. Aí você fala assim, tá, você analisou tudo com concavidade para cima. E concavidade para baixo? Aí que beleza. Concavidade para baixo. O que torna a concavidade para baixo? Aceleração negativa. Passando duas vezes pelo tempo ali, quer dizer que o delta é positivo, duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, uma vez apenas, uma raiz real apenas. E se o delta é negativo, não passa pela origem. Beleza? Podemos fazer análise aqui também das velocidades. Olha lá, tem uma parábola com concavidade para baixo, aceleração negativa. E traçando tangentes, ou seja, traçando retinhas que encostam na curva, tangenciam a curva, eu posso então falar, ali V1 é uma reta com inclinação para cima, velocidade positiva. V2 é uma reta sem inclinação, nem para cima nem para baixo. Então, cara, V2 é velocidade zero, inversão do movimento.
E V3, ó, tangente ali indicando velocidade V3 negativa, inclinação para baixo. E é isso aí, galera. Nós temos aqui a equação horária dos espaços e a análise gráfica das parábolas correspondentes. Tá joia? Com isso, a gente tem duas equações já para o MOVE, beleza? Nós temos a equação do vovô e a equação do sorvetão, beleza? Falta uma, vocês sabem quais são? Aí, num próximo vídeo, a gente grava para vocês, a gente traz para vocês. Por enquanto, bora estudar isso aí, tá? Bora estudar esses temas. Bora. Até o próximo vídeo. Até já.